Hoje é a nossa última mensagem da série Avaliação e Mudanças.
e nós vamos trabalhar hoje nesse tema, crescendo com os meios de graça. Às vezes a gente fala para pessoas que a gente imagina são crentes já há algum tempo e esquecem um pouco a respeito de o que são os meios de graça. No momento certo você vai aprender um pouco ou reaprender um pouco a respeito desse assunto. Tem um texto escolhido para essa mensagem que está aqui no telão, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, depois 12 a 16. E eu peço para vocês acompanharem com os olhos a palavra de Deus que diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Essas palavras, elas foram ditas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava, na verdade, discipulando o jovem pastor Timóteo. Então ele escreve essa primeira carta, a segunda carta, na verdade, instruindo Timóteo naquilo que ele deveria fazer. E é interessante que quando eu estava lendo esse texto, que na verdade eu não vou trabalhar nesse texto, diferente do que eu gosto de fazer normalmente, eu estava pensando um pouco no meu ministério aqui na nossa igreja. E é interessante que eu agradeci a Deus em primeiro lugar, fazendo uma avaliação, e nós estamos trabalhando justamente nesse tema, avaliação e mudanças. Eu descobri uma coisa que, desde janeiro de 1989, quando eu conheci aqueles que eram da igreja pela primeira vez, até hoje, eu nunca deixei de vir à igreja por motivo de doença. Eu nunca faltei num culto por eu ter ficado enfermo. Eu não estou dizendo para você que eu não vou ficar enfermo, né, um dia, né? Mas sabe que é você passar todos esses anos e falar assim: puxa vida, eu nunca tive uma dor de cabeça no domingo para eu vir à igreja ou deixar de vir à igreja. E eu comecei a fazer uma série de avaliações na minha vida, porque antes de eu falar aquilo que eu vou falar para você, eu comecei a falar para mim mesmo, a avaliar a mim mesmo. Por exemplo, você nesse ano de 2012, vamos esquecer um pouquinho 89, 90, mas nesse ano de 2012, você orou todos os dias? Pense nisso. Todos os dias. O apóstolo Paulo lhe fala uma coisa importante para nós: orai sem cessar. Então existe aquela oração onde você tem um tempo devocional, e existe aquela oração que você pode fazer inclusive dirigindo um carro. Você leu a palavra de Deus todos os dias? Nesse ano de 2012, haja vista que estamos quase encerrando, todos os dias você abriu a Bíblia e leu um trecho da palavra de Deus? Eu fiquei avaliando e pergunto para você também, você, nesse ano de 2012, você participou de todas as celebrações da ceia do Senhor, que é a comunhão maior da igreja? Eu fui mais além.
pensando naquilo que eu entendo como sendo os meios de graça, você nesse ano participou de quantos encontros de oração às sextas-feiras? Quantos? Quando você se reúne para orar com aquelas pessoas que dedicaram suas vidas e consagraram para estar na igreja orando. Quantas vezes? Aliás, quantas vezes, se nós pensarmos nos meios de graça, quantas vezes você veio à escola bíblica no ano de 2012 para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus? Porque uma coisa é você vir ao culto, você ouvir uma mensagem, outra coisa é você, junto com outras pessoas da sua idade, por exemplo, se dedicar a aprender a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo que existe uma oportunidade muito grande que Deus dá para nós de crescermos a cada dia? Conta-se que um jovem muito pobre, ele tinha um sonho de fazer um cruzeiro, de andar de navio num cruzeiro. E o sonho dele era tão grande que ele começou a juntar dinheiro, porque ele era muito pobre, para poder pagar à vista a passagem. Na verdade era um cruzeiro curto, de apenas 4 dias, era o que ele podia pagar. E depois de ele ajuntar o dinheiro, ele foi lá e alegremente conseguiu comprar a passagem. No entanto, ele começou a observar as pessoas que estavam também comprando as passagens naquela casa de turismo, na agência de turismo, e ele ficou preocupado porque ele percebeu que realmente, olhando para ele, olhando para as outras pessoas, ele era pobre demais e não teria talvez condições de pagar a alimentação no navio. O que ele fez? Ele começou a juntar um dinheirinho e dias antes do cruzeiro ele foi e comprou pão de forma, enlatado, atum, sardinha, maionese. Ele comprou algumas frutas que não estragariam em 4 dias. E ele fez lá e colocou dentro da sua bolsa, da sua mala de viagem. E ele disse assim: eu vou economizar e não vou comer no restaurante do navio. E é interessante que o primeiro dia, enquanto todos desfrutavam da comida do restaurante no navio, ele estava comendo do quê? Daquilo que ele levara. E assim foi no primeiro. E toda vez que ele comia, ele olhava para aquele restaurante com aquela comida gostosa e falava assim: meu Deus, como deve ser gostoso aqueles pratos. Mas ele comendo. Segundo dia, no terceiro, no quarto e último dia, ele então, comendo a sua própria comida que ele levou, ele chega para o garçom e diz assim: eu queria saber quanto custa o prato mais barato aqui do navio. O garçom olhou para ele e disse assim: não custa nada, porque tudo estava na passagem que você comprou. Você passou fome porque você quis. Estava tudo incluído na passagem. Sabe o que eu percebo? Na vida cristã, tem muita gente passando fome e se esquece que Deus tem um banquete espetacular para a nossa vida. Um banquete. E olha, que nós estamos próximos de mais um final de ano, mas eu queria que você entendesse, na última mensagem dessa série, que o ano de 2013, ele pode ser muito melhor do que foi o ano de 2012. Eu digo isso porque enquanto eu estava perguntando para você algumas coisas, de repente alguns pensaram assim: puxa vida, eu não orei todos os dias do ano. Teve dia que eu não li a Bíblia. Eu inclusive não participei de uma das reuniões de oração da igreja, e muito menos vim à escola bíblica para crescer um pouco mais na edificação da palavra. Enfim, eu sei que quando nós estamos fazendo algum tipo de avaliação, nós somos sugeridos, pelo menos internamente, a fazer alguma mudança. E eu espero que ao final dessa mensagem você tenha mudanças para o ano de 2013, porque é justamente isso que o apóstolo Paulo estava falando para o jovem pastor Timóteo. Por quê? Porque a vida cristã, quando você começa a viver dentro da expectativa de Deus, é uma experiência maravilhosa.
Nós temos dito aqui, vez por vez, nas nossas mensagens, que na cruz tudo foi pago. Tudo. Na cruz nós temos todos os benefícios, todas as promessas. E apesar muitas vezes da minha e da sua infidelidade, quando a Fernanda perguntou aqui se nós experimentamos da fidelidade do Senhor, graças a Deus que muitos disseram sim, eu experimentei. Mas seria oportuno a gente perguntar, será que Deus experimentou da nossa fidelidade no ano de 2013? Por quê? Porque na cruz tudo foi pago. Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Deus, Ele pagou o preço de nosso resgate, quando Ele entregou Jesus Cristo, e Ele nos convida a nos rendermos ao seu amor, e nos deixarmos ser conduzidos de volta à eternidade, naquilo que Ele tem preparado. Eu sempre gosto de repetir para você esse versículo que é muito profundo para o meu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você pensa na questão da salvação, a salvação, ela tem o seu aspecto passado. Nós fomos salvos. E quando nós falamos que nós fomos salvos, nós olhamos para a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Nós entendemos que na cruz, cada gota do sangue do Senhor Jesus foi suficiente para lavar os nossos pecados. Nós fomos aceitos, nós fomos salvos. A nossa obra está consumada na cruz do Senhor. Mas quando você olha para esse aspecto da salvação, que nós chamamos de teologia reformado, nós também seremos salvos. Nós fomos salvos no passado, mas nós seremos salvos. O que significa isso? Significa que nós estamos aguardando a consumação de todas as coisas, quando que finalmente, no retorno do Senhor Jesus, seremos plena e definitivamente transformados. Nesse dia, nós receberemos o corpo glorificado e viveremos eternamente com o Senhor. Mas nós estamos sendo salvos. No atual momento, agora, no presente, nós estamos sendo salvos. A obra consumada de Cristo na cruz, ela precisa ser aplicada diariamente em nossos corações. Repito, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por você precisa ser aplicado no seu dia a dia, na sua vida. Precisamos estar prontos para os diversos enfrentamentos da vida. Quantas coisas aconteceram em 2012 que trouxeram preocupação para você? Quantas coisas fugiram do seu controle? No entanto, você chegou à conclusão de que dia a dia você precisa estar muito mais perto de Deus para poder vencer todas essas preocupações, todas essas questões que muitas vezes nos surpreendem. Você chega à conclusão no final do ano que você precisa de virtudes como paciência, como perdão, como humildade, coragem, alegria, enfim, virtudes que venham diretamente do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E é pensando nisso que nós precisamos crescer. É pensando nisso que nós precisamos amadurecer a nossa fé. É pensando nisso que a gente se reúne dia após dia aqui na igreja, dizendo como vamos fazer para que possamos crescer juntos. Como vamos fazer para que cada um que faz parte dessa igreja possa crescer de maneira que a igreja cresça para o louvor do nome de nosso Senhor. Como que nós vamos fazer para que realmente nós entendamos que o sobrenatural vem de Deus e é Ele que faz todas as coisas e que a nossa vida deve ser vivida em torno dEle? Sabe, eu tenho certeza que aqueles que têm vindo à igreja normalmente não tem nenhum problema quando nós falamos sobre o IPA, não a IPA, mas o IPA, o integrar, o participar e o alcançar. Eu tenho certeza que ninguém aqui, em sã consciência, não sabe o que significa isso. Mas esse é, sem dúvida, o grande desafio.
E quando você começa a avaliar a sua vida em 2012 e você começa a olhar para a proposta da igreja em 2013, você começa a sentir no coração o desejo de fazer muitas mudanças para acompanhar aquilo que a igreja tem como propósito. Como propósito. Por quê? Porque a graça de Deus está presente na nossa vida, na vida da igreja, e essa graça quer ser aumentada cada vez mais. Através do quê? Através dos meios de graça. Meios de graça. O que significa isso, pastor? Espera um pouquinho. Primeiro, eu quero mostrar para você o que significa os meios de graça. Você pode ler comigo aqui? Instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. Que instrumentos são esses? Calma lá. Eu quero dizer para você que existe um meio de graça comum para todos nós. Os meios de graça são frutos de um desejo de ter uma comunhão maior com o noivo, Cristo. Em outras palavras, quando a gente fala em meios de graça, a gente fala de um desejo que deve brotar de dentro do seu coração e não de uma tentativa de você ser aceito por Ele, Jesus. Eu quero ser aceito por Jesus porque eu sou uma pessoa boa. Não. Eu quero ser aceito por Jesus porque eu sou um dizimista. Não. Eu quero ser aceito por Jesus porque eu trabalho na igreja. Não. Você quer ser aceito pelo Senhor Jesus porque você tem esses instrumentos vindos pelo próprio Deus que transmite bênçãos. E essas bênçãos são adquiridas por você a partir de você começar a viver os meios de graça. A maioria de nós se perde na correria do dia a dia, se perde e confia tão somente naquilo que nós chamamos eu estou salvo. E nós como reformados temos que tomar muito cuidado com isso, porque na cabeça da gente, a gente se perde no dia a dia e descansa dizendo que nós somos salvos. Ainda bem que nós somos salvos. Eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de ler a Bíblia, eu não tive tempo de ir na igreja, eu não tive tempo de fazer um ato de misericórdia, mas graças a Deus que eu estou salvo. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque a salvação, sem dúvida alguma, basta. A salvação é única, nós não a perdemos, mas as bênçãos integradas à salvação não serão recebidas se elas não forem buscadas. A maioria das pessoas que a gente vê nas igrejas estão mais ou menos assim, ó. São pessoas que têm uma vida, mas é uma vida sem graça. Maior parte do ano talvez você tenha vivido assim, ó, cabisbaixo. Talvez, moça, você esteja que nem essa moça. Talvez, rapaz, você esteja ali debaixo ou atrás de uma tela, preocupado sem saber como que vai ser o amanhã. Por que alguns cristãos parecem viver uma salvação sem graça? Por quê? Por que às vezes você olha para você e diz assim, como eu estou mal? Na verdade, todo o problema que nós enfrentamos, se nos leva a viver assim, se você muitas vezes se vê assim, desse jeito, cabisbaixo, não consegue orar, não consegue ler a palavra de Deus, não consegue viver um relacionamento de comunhão, se o seu problema é esse, eu diria que o seu problema maior está no relacionamento com Deus, que é superficial. Tudo começa com Deus, gente. Quem não tem um relacionamento com Deus, não conseguirá ter um relacionamento de outra forma com ninguém. E é por isso que John Wesley, o grande avivalista entre os metodistas, ele ensinou os metodistas a praticarem alguns meios de graça. E é interessante que, diferente daquilo que nós na igreja presbiteriana temos como entendimento do meio de graça, John Wesley, ele ensinava que os metodistas, eles deviam viver a oração. Por exemplo, e eu creio que por enquanto eu não preciso falar a respeito da oração.
Ele dizia também que o estudo bíblico é importante como meio de graça. Por enquanto eu não vou falar a respeito de estudo bíblico. Ele falou também e ensinava isso por volta de 1750, para você ter uma ideia de tempo, que a comunhão da igreja ou a comunhão da pessoa, ela deveria ser constante. Quando ele fala sobre comunhão constante, ele está levando as pessoas, os crentes, a entenderem que a comunhão deve ser buscada constantemente na igreja, principalmente, diz ele, na ceia do Senhor. Ele dizia que o metodista jamais poderia faltar na igreja no dia da ceia. Ele fala também do ministério de compaixão. Ele diz que o ministério de compaixão é um meio de graça, porque pessoas necessitadas precisam, e elas precisam de gente de Deus para abençoá-las. John Wesley, ele vai um pouquinho mais além quando ele fala a respeito da conferência cristã. E quando eu comecei a ler sobre conferência cristã, eu pensei de início, será que são aquelas conferências que a gente marca na igreja, convida alguém que conhece bastante, um bom pregador, e ele vai trazer umas mensagens, alguns estudos? Não. Para John Wesley, a conferência cristã seria a edificação mútua, como acontecem nas propostas de grupos pequenos, por exemplo, onde existe o pastoreio mútuo. Ele diz assim: você cresce quando você está vivendo com pessoas. E ele ensinava que as pessoas deviam se reunir de 12 em 12. E não tem nada a ver com o G12 de hoje, por favor. Mas ele ensinava isso. Ele dizia que essa comunhão, ela é muito importante quando você está sendo pastoreado por alguém e você vai pastorear outra pessoa. Mas ele diz também, dentro da sua perspectiva de meios de graça, que existe a renovação da aliança. Em outras palavras, ele diz que o crente, ele deve viver momentos na sua vida onde ele vai renovar a sua aliança com Deus. E é interessante que no dia 11 de agosto de 1755, no diário dele, ele escreveu que naquele dia, no culto, quando ele pregou, ele fez um apelo para que as pessoas renovassem a aliança com Deus. E ele diz: naquele culto, 1.800 pessoas se levantaram para testemunhar a sua decisão. Sabe o que é isso, gente? Qual foi a última vez que você renovou a sua aliança com Deus? Nós acabamos de cantar uma das músicas mais belas no meio gospel, né? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Qual foi a última vez que você fez uma renovação de aliança com Deus? Qual foi? Porque a aliança com Deus, ela é feita, por exemplo, quando nós somos recebidos numa igreja, quando nós nos convertemos, quando nós entramos num ministério. E você sabe, todo aquele que trabalha na igreja passa um certo tempo, você fica às vezes com alguns problemas, você às vezes fica cansado, e você precisa de uma renovação espiritual para continuar adiante, e John Wesley chama isso de meios de graça. Deixa eu explicar para você um pouquinho mais a respeito desse assunto, que eu entendo como meios particulares da graça. Meio particular é aquilo que eu faço. Nós vamos esquecer agora o público, nós vamos esquecer agora a igreja no geral, mas vamos falar daquilo que é uma responsabilidade minha, bíblica, teologicamente falando. O meio particular da graça é ler as Escrituras. É nosso dever diário ler a palavra de Deus. Eu entendo que a palavra de Deus é uma carta de amor que Deus envia diariamente para mim e para você. É por isso que eu perguntei: você leu a Bíblia todos os dias? Se você não leu, você deixou de ler uma carta de amor que Deus estava querendo falar com você. Mas quando você lê a Bíblia, acompanhe. Você lê com diligência. Diligência. Você sabe o que é ler com diligência? É como um homem cavando em busca de um tesouro. É assim que você lê a palavra de Deus. Você lê com sabedoria. Sabe quantos livros tem a Bíblia? Sabe? 66, né? Eu sempre falo para os meus alunos é só lembrar que você tem 2 meias. 66. Quando a gente lê a Bíblia com sabedoria, você não fica lá lendo só, eu vou ler Gênesis, passa o ano você não conseguiu nem ler Gênesis. São 66 livros que Deus está enviando uma carta para você.
com pelo menos 40 autores diferentes. Então leia com sabedoria, não fique demasiadamente num só livro. Você pode escolher. Nós temos 1189 capítulos. Por favor, não fique só no Salmo 23. Não é verdade? Porque se a gente vai, às vezes, estar num grupo de pessoas, de crentes, vamos começar a falar versículo bíblico de cor. Eu quero ser o primeiro. E o primeiro, geralmente, qual é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele sabe que ele já está livre daquela carga e que o último está frito, está na roça, como diz o outro, não é mesmo? Então você tem 1189 capítulos. Mas quando você lê, você tem que ler com preparação. Você tem que se preparar espiritualmente. Não é você chega na correria, ou depois que você vê o seu time ser campeão, né? Que nem o São Paulo foi essa semana. São Paulo foi um terror tão grande para cima do Tigre que o time nem vive o segundo tempo. Vocês acham que eu ia falar sobre o Corinthians aqui hoje? Nunca, não é verdade? Mas você lê com preparação, você se prepara espiritualmente, você se prepara logisticamente. Tem um lugar, precisa ter um lugar, gente, não é qualquer lugar. Não venha falar para mim que o único lugar que você tem para fazer o seu momento de leitura das Escrituras é no banheiro. Não serve, o banheiro não é lugar. Ler com meditação. Medita na Bíblia, depois de orar com base naquela meditação. É interessante que você pode usar nas Escrituras, você pode usar nas suas conversas piedosas. Você sabe o que é conversa piedosa? É uma conversa que geralmente a gente não tem. Eu vou dar um exemplo para você. Se você é uma pessoa que durante a semana você faz a sua devocional, seria muito legal, porque Deus fala. Esse negócio de falar assim, Deus fala através da palavra dele. Porque através da oração nós falamos com Deus, Deus fala conosco através da palavra. Seria muito legal você chegar na igreja, ou quando você encontra alguém da igreja, falar assim, olha, eu estava fazendo uma devocional no livro tal, no texto tal, e Deus falou ao meu coração, e aquilo foi um bálsamo para mim. Eu estava vivendo um momento tão difícil, e Deus ali falou para o meu interior. Isso é conversa piedosa, gente. Quando a gente começa a ter conversas assim, eu não estou dizendo para você só conversar essas coisas, por favor, fala sobre futebol, fala sobre esse cara sou eu, aquela coisa toda, né? Mas tem coisas boas, conversas piedosas. Aquilo que Deus está fazendo no seu coração pode ser uma bênção para o outro. Quando você diz assim, eu estou conseguindo ler a Bíblia todos os dias, aquilo pode ser um incentivo para aquele que não consegue ler. Porque eu digo para você que tem gente que lê de tudo, mas não lê a palavra de Deus. Como é que vai ser alimentada espiritualmente falando na sua existência? Com fé. Fé para mim é a chave. Outros livros podem ajudar, mas só a Bíblia pode transformar. Só a Bíblia. Você pode ler Laí Ribeiro, autoajuda que você quiser, mas a transformação vem do alto, a transformação vem da palavra de Deus. Você tem que ler a Escritura com a perspectiva da prática, com a perspectiva da oração. A leitura da Bíblia não só transforma você, mas a leitura da Bíblia vai impactar outras pessoas, porque as pessoas vão ver você como uma pessoa diferente, e as pessoas só veem você diferente se você for uma pessoa que lê diariamente a Escritura. Então, saiba que você não irá crescer muito em santidade, e a sua vida não vai impactar outras pessoas se você não estiver diariamente buscando ao Senhor na palavra do Senhor. Você lê a Bíblia assim? Agora acompanhe comigo. Um outro meio particular da graça é meditar nas Escrituras. Uma coisa é você ler, outra coisa é você meditar. A diferença é muito grande, irmãos. Na meditação você se concentra no assunto. Na meditação você vai separar aquele texto para algo na sua vida. A leitura da Bíblia, ela deve ser feita todos os dias, mas a meditação é algo mais especial. Você pode fazer uma meditação, por exemplo, uma vez por semana. Dedicar um momento para meditar na palavra do Senhor.
E aí você vai chegar para a pessoa que é do ministério, por exemplo, de oração, e falar assim: eu fiz uma meditação, está preparada, eu gostaria de compartilhar. É assim que os pastores fazem, eles meditam, eles estudam, se aprofundam, depois eles ensinam. Você medita na palavra de Deus? Posso fazer algumas perguntinhas baseadas aqui? Você pode acompanhar, por exemplo. Você ora para que o Espírito Santo toque ou foque a sua mente na hora que você vai meditar? Não existe meditação sem a presença do Espírito Santo. Senhor, eu quero meditar na Tua palavra. Santo Espírito, que está em mim, me ajuda. Me ajuda nesse momento. É quando você lê uma parte das Escrituras e medita em 1 ou 2 versículos. É quando você lembra de uma doutrina específica, por exemplo, a doutrina da providência de Deus, a doutrina da soberania de Deus. Você vai ligando tudo aquilo que você está lendo com aquilo que você está aprendendo, por exemplo, na escola bíblica. Veja como é joia isso. É memorizando versículos para ajudar na sua meditação. Pastor, eu tenho uma dificuldade para memorizar. Você tem na Bíblia 31.103 versículos. Vou repetir. Na Bíblia, nós temos 31.103 versículos. Quantos desses você já memorizou? Está ruim, hein? Está percebendo? Por quê? Porque a memorização vai ajudar você na meditação e vai ajudar você no dia a dia. Quem é que lembra aqui de Jesus no deserto sendo tentado? Quem é que lembra? Ok? Quando o diabo chegava e: se você fizer isso, vai acontecer isso. O que Jesus respondia? Respondia com a palavra. Jesus sempre respondia com a palavra. Quando você vai olhar e vai ler Paulo, ele era um camarada que pegava a palavra do Antigo Testamento e trabalhava para o seu contexto. Por que nós não memorizamos a palavra de Deus? Medite em tudo que sabe sobre aquele verso, buscando daquele verso aplicar tais coisas na sua vida. É interessante que quando você medita, aquilo vai estimular você a ter as suas afeições mudadas também. É por isso que muita gente é estimulada ao amor enquanto está meditando. É por isso que muitas pessoas, quando estudam e meditam na palavra, elas começam a entender o significado do perdão e começam a agir em prol disso. É por isso que muitas vezes você está conversando com uma pessoa que tem uma espiritualidade um pouco melhor que a sua, e você fica surpreso porque aquela pessoa está falando a palavra de Deus e aquilo está movendo o seu coração. Por quê que isso está acontecendo com ela e não está acontecendo com você? Porque aquela pessoa medita na palavra de Deus. É tão somente por isso. Eu creio que a meditação, ela nos leva também a fazer uma resolução espiritual. O que é resolução? Quando você medita, eu creio que todos nós deveríamos ter um papel, uma caneta, um local aonde você deveria escrever a sua resolução. Eu não quero mais fazer isso, porque a palavra de Deus está me dizendo que não devo. Em outras palavras, quando você medita na Bíblia, sempre vem aquilo: o que Deus está dizendo para mim? O que eu vou fazer com base nisso? Você toma uma resolução e você termina a sua meditação com ações de graça ou cantando. Quando alguém me vê cantando ou aqui ou em casa, é porque eu estou terminando uma meditação. Você tem o costume de cantar sozinho em casa? Comece a cantar depois das suas meditações, depois das suas leituras. É assim que nós devemos terminar, cantar louvores. Isso me traz saudades de Moçambique, da África, porque para lá tudo era cantado. E eu disse, não sei se vocês estão lembrados, mas quem começam a cantar são as mulheres, os homens vão atrás.
Vai começar o culto, não é o pessoal que primeiro ora, vai subindo, não, só começa o culto quando as mulheres começam a cantar. Interessante isso. Então você já sabe, quando a mulherada começou a cantar, já tem que subir ao púlpito, tem que começar o culto, porque as coisas vão acontecer. E lá eles cantam do começo ao fim, porque eles entendem, e isso que é joia, isso é bíblico, isso é teológico. Eles entendem que a graça de Deus, ela pega a nossa vida desde o começo até o fim, porque tudo isso é um louvor ao Senhor. Por isso que eles cantam, cantam e cantam. Estou terminando, estou percebendo que vocês estão um pouco cansados por causa do calor, né? Ok. O último meio, oração e prática. Os reformadores diziam, orare et labutare, ou seja, ore e labute. Ore e pratique. Ore e viva aquilo que você está orando. É interessante que se você ora, mas não pratica, você vive em círculos assim, ó. Toda pessoa que ora e não pratica, ela vive sempre no mesmo esquema de vida. Com todo respeito, é que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Ou sua vida não vai para frente porque você ora e não pratica, é só por causa disso. Porque Deus é fiel na sua palavra, Deus é um Deus que abençoa. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que medita na Bíblia, e se você ora, não tem condições de dar errado. Aprenda isso, porque isso é um meio de graça. Quanto mais oramos, mais saberemos quão pouco sabemos da graça de Deus. É por isso que quando uma pessoa ora e ora, é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que consegue vencer todos os obstáculos, porque ela sabe em quem está crendo e sabe que Deus é poderoso, como diz o apóstolo Paulo. Um dos nossos problemas, mesmo sendo reformados e conservadores, em nossa teologia, é marginalizar a oração. Muitos de nós temos marginalizado a oração, tratando-a como um apêndice de um livro. A oração, onde é que está a oração na nossa vida? Em algum lugar. Ela deve ocupar o primeiro lugar. Martinho Lutero, em meio às suas ocupações, ele disse: eu tenho tanto para fazer hoje, que eu acho que passarei 3 horas orando a Deus. Eu tenho tanta coisa para fazer, que eu acho que vou passar 3 horas orando a Deus. Ah, se nós fôssemos assim, não é mesmo? Orare et labutare. Ore e pratique. Ore e labute. Quando você orar, a melhor maneira de orar a Deus é orar a palavra de Deus. Deus gosta de ouvir a sua própria palavra. A palavra de Deus, que é uma carta de amor, pode ser devolvida para Deus. É quando você olha uma promessa de Deus e diz assim: Deus, haja conforme a tua palavra para a minha vida. Por isso que é importante manter um diário espiritual. Os puritanos mantinham um registro de suas alegrias e problemas espirituais. Os puritanos marcavam no caderno, aquilo que eles tanto precisavam de Deus. Eles marcavam e escreviam as suas preocupações. E é interessante que, fazendo assim, eles depois conseguiam perceber como que Deus estava realmente respondendo às orações que eles fazem. Eu queria desafiar você, no ano de 2013, a ter um diário espiritual. E que no final do ano de 2013, a gente pudesse aqui juntos cantar: conte as bênçãos e dize quantas são. E você vai ver surpreso quanto elas são. Sabe o que é isso? É a bênção de um Deus que realmente está presente na nossa vida. Vamos refletir aqui para terminar. A avaliação termina aqui. Como você avalia a sua leitura da palavra, meditação, oração e prática? Pense nisso, por favor. O tema de nossas mensagens durante essa série começou com conversão, comunhão, serviço, e agora chegamos ao ponto central:
é o crescimento através dos meios de graça. Nós cremos que você só vai crescer, a igreja só vai crescer, se você ler a palavra, meditar na palavra, orar e praticar. Essa é a primeira reflexão. Segundo, de nada adiantará os outros meios de graça que desfrutamos no corpo de Cristo, se não buscarmos os meios particulares. Explico. De nada adiantará a ceia do Senhor. De nada adiantará a sua presença nos cultos. De nada adiantará você participar de um ministério. De nada adiantará você querer viver a comunhão do todo, se você não viver o meio particular. Você está entendendo isso? Como pastor, eu gostaria de ir para minha casa no domingo, sabendo que a partir da segunda-feira todos os membros da igreja do qual eu sou pastor estão lendo a Bíblia, estão meditando na Bíblia, estão orando, estão praticando. Esse é o maior desejo que eu tenho no coração. Terceiro, tudo pode mudar a partir do momento que buscarmos um relacionamento maior com Deus. Vamos repetir junto essa última frase? Tudo pode mudar a partir do momento que buscarmos um relacionamento maior com Deus. O que é tudo, irmãos? O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo pode mudar se nós buscarmos um relacionamento maior com Deus. Posso escolher a última música? Está aqui um hino.